estamos com o ponto final aqui na Mirante. Bom, nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o doutor Álvaro Botetuí, que é professor da Universidade Federal do Maranhão, para conversar conosco, principalmente sobre o projeto de lei 131, que trata da importância do teste do olhinho. Doutor Álvaro, bom dia, prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Bom dia, Roberto. É um prazer muito grande estar aqui na sua presença e poder esclarecer mais sobre esse projeto de lei tão importante para o nosso estado do Maranhão. Bom, por que o teste do olhinho? Quando faz o teste do olhinho, eu estou me lembrando também daquilo que os pediatras faziam, reclamavam também da importância do teste do pezinho. Paralelamente, tem mesma importância? Sim, existe uma importância equivalente. O teste do olhinho é um teste bem simples, um teste realizado pelo próprio pediatra nas primeiras 48 horas de vida da criança e tem uma equivalência em relação ao teste do pezinho, porque ele consegue detectar diversas alterações que podem levar a uma perda visual, inclusive uma perda da vida de uma criança, porque ele consegue identificar um tumor chamado retinoblastoma que pode ocorrer em alguns casos nessas crianças. Então esse teste é feito pelo pediatra? Sim, é feito pelo pediatra ou até mesmo pelo clínico geral. É feito por qualquer médico que esteja habilitado e capacitado para realizar esse teste na maternidade ainda. E em quanto tempo precisa ser feito isso? Bom, é interessante ser feito nos primeiros dias de vida. Certo. Mas o que a gente observa, infelizmente, é que ele ainda é realizado, às vezes nem é realizado, e quando seria já depois de algum tempo, alguns dias, semanas a meses. Mas o ideal, a recomendação que existe é que seja feito nas primeiras 48 horas de vida do recém-nascido. Mas o projeto, ou ele já foi aprovado, ou já é lei? Bom, já é lei em alguns estados do Brasil, né? E isso que me chamou muita atenção aqui no estado do Maranhão, de essa lei ainda não ser implementada como uma lei estadual, né? Existe uma lei municipal já, que foi decretada pelo prefeito Tadeu Palácio em 2008, que estabeleceu como lei aqui em São Luís. Mas vem sendo respeitado aqui? Sim, acredito que sim. Nas maternidades de São Luís, isso tem sido feito com excelência pela equipe toda de pediatria, a equipe que dá o suporte após o parto. Mas, infelizmente, a nível de estado do Maranhão, né, os outros 216 municípios do Maranhão vêm sofrendo, pois isso ainda não é implementado como uma lei no nosso estado. Várias crianças que eu recebo diariamente no consultório, inclusive do interior do Maranhão, foram detectados com essas alterações já de modo tardio. Sim. Então, eu arguía os pacientes e tomei o conhecimento de que isso não era realizado no interior do Maranhão. Isso me chamou a atenção, fiz o levantamento e nós pesquisamos a fundo em relação a isso e vários deputados vieram nos procurar para poder assumir essa causa e poder dar entrada no projeto de lei. E o deputado amigo nosso, Arnaldo Melo, que é médico também e se importa muito com a causa social e a parte de saúde, assumiu esse projeto e deu entrada semana passada na Assembleia Legislativa no projeto de lei 131. São 6 artigos, né? É simples o projeto, são apenas 6 artigos. O primeiro é que torna obrigatório o teste do olhinho em todo o território estadual nas primeiras 48 horas de vida. Né? E isso está no artigo 2. E no artigo 3 é que o resultado desse exame deve ser entregue à mãe da criança, né? Logo após o nascimento, e deve ser realizado também as orientações pertinentes. Agora, o grande diferencial desse projeto, Roberto, é que o tratamento, ou seja, que o direcionamento para aqueles casos que forem detectados como alterados, que seja em até 30 dias. Porque uma vez sendo realizado o exame, a maioria dos casos é normal. Certo. Mas aqueles casos alterados, que seja realizado um tratamento específico de maneira obrigatória em até 30 dias do diagnóstico. Que tipo de problemas? Bom, desde simples diferenças de grau entre os olhos, pode ser percebida pelo reflexo vermelho. E essa diferença de grau, se não for corrigida até os 5 anos de idade, a criança fica com um defeito visual permanente, chamado vista preguiçosa ou ambliopia. Então, uma simples diferença de grau, olha como é interessante. E isso já faz diferença na vida adulta de várias pessoas. Então, e é possível corrigir. E é possível corrigir. Certo. Uma vez detectada precocemente, a tempo hábil, você consegue realizar o tratamento com óculos simples e a criança consegue desenvolver até os 5 anos de idade a sua visão de maneira completa. Pode também ser detectado a catarata congênita. A pessoa nasce já com uma opacidade no cristal e ser tratada de maneira imediata, porque se não for tratada, a visão não consegue se desenvolver.
Existe um período de 5 pensei anos. que catarata é só chegar assim para mim, que já estou com uma certa idade. Não, pode chegar para uma criança? Pode sim. A mãe pode ter algumas infecções maternas e isso pode dar uma catarata, ou seja, uma opacidade na visão de uma criança recém-nascida. Além da catarata, existem outras doenças, né? Retinopatia da prematuridade, pode ser também causada a doença de Coats, que é uma doença que ocorre na retina. Inclusive, um tumor maligno muito grave, que é o retinoblastoma. Esse tumor, ele é, na maioria das vezes, ele é detectado de maneira tardia. E com isso, a criança não consegue ter a sua visão restaurada, infelizmente, quando é diagnosticado de maneira tardia, inclusive em alguns casos já com metástase, ou seja, esse tumor se espalha para o corpo e pode gerar o óbito da criança. Inclusive teve um relato que a pessoa entrou em contato comigo, até um médico, que 2 anos atrás ele teve um diagnóstico da sobrinha dele de retinoblastoma, desse tumor, e ele teve que se ausentar daqui, o diagnóstico foi bem atrasado, ele teve que ir para São Paulo fazer um tratamento. Então, para esse tipo de coisa, para que esse tipo de coisa seja evitada aqui no nosso estado, é que a gente está propondo esse projeto de lei, porque vai impactar a vida de milhares de pessoas aqui no nosso estado. Davi, O período ouro em que ocorre a formação da nossa visão, o desenvolvimento visual nosso completo, é até os 5 a 7 anos de idade. Então, qualquer alteração de transparência na nossa visão nesse período é muito grave e tem que ser tratado de maneira imediata. Se uma pessoa tem catarata, nasceu com catarata, e ela foi tratada com 8 anos de idade, não adianta mais, porque o olho ocorreu já a formação, do desenvolvimento completo dele, e aí por mais que ele opere a catarata com 8 anos, aquela visão ela perdeu o time, perdeu o momento de se desenvolver, ela não melhora mais. Uma diferença de grau, mesma coisa, a pessoa nasce com 8, 10 graus de um lado e normal do outro, tem que ser corrigido nesse período ouro, de 5 a 7 anos de idade. Se não for corrigido, mesmo que haja essa correção depois, não vai ter mais resultado. Aí, nesse caso, são casos cirúrgicos ou é medicamento? Dependendo do caso. Se for diferença de grau, óculos. Se for catarata, cirurgia. Se for um glaucoma, também cirurgia. Se for um tumor na retina, retirada do tumor e aí a cura desse paciente com quimioterapia. Dependendo da causa específica, ocorre um tratamento voltado especificamente para aquele caso. Cobrada por todos nós, né? Sim, inclusive tem aqui alguns dados, Roberto, que mostram, na verdade, os nascidos vivos, né? Os nascidos vivos aqui no nosso estado do Maranhão. Eu peguei os dados aqui, dados validados, né, pelo DataSUS, que é o SINASC, que é um programa de nascidos vivos, que há uma obrigatoriedade, desde o início do SUS, de documentação de todo nascido vivo aqui no estado do Maranhão, e o último dado atualizado que nós temos em 2016, dá para a gente ter um parâmetro. Então a gente consegue perceber que aqui no estado do Maranhão nós temos nascidos por ano 110 mil pessoas, ou seja, 110 mil crianças que nascem no Maranhão, em todos os municípios, né? E aqui está discriminando por município. Então nós temos que São Luís, que é a nossa capital, onde já é lei aqui, uma lei municipal, 16 mil pessoas precisando. Então aí 85, quase 90% do nosso estado ainda de forma não obrigatória deixa de ser atendida, infelizmente, por esse exame, que é simples, repito, é um exame simples, barato, que não gera custos excessivos para hospital, a nível de estado, nada disso, e que consegue ter um impacto muito grande, pois a gente consegue prevenir várias doenças e tratar de maneira imediata, apagada, e com um aparelho chamado oftalmoscópio direto, que é uma lanterna de luz, e você consegue perceber um reflexo, né? Quando ocorrem os meios transparentes, quando a luz consegue entrar no olho e voltar como um reflexo, isso se dá de forma vermelha, como fosse uma foto. Você tira uma foto de uma pessoa e aí você consegue ver aquele olho vermelho da foto. É o mesmo mecanismo, o mesmo sentido que é usado para fazer esse exame. E aí você coloca numa distância de 40 a 50 centímetros e aí esse reflexo volta e ele tem que ser do mesmo padrão, simétrico, parecido de um lado com o outro. Qualquer diferença de simetria de um lado com o outro indica que há alguma alteração. Sim, o que a gente vê, na verdade, verifica a realidade do nosso estado do Maranhão, é que muitos municípios não têm pediatra. Isso. O ideal era que fosse contratado pediatras em cada município do estado do Maranhão. Porque o conhecimento que um pediatra tem, o conhecimento específico, é fundamental para qualquer nascido vivo. Mas, infelizmente, ainda não tem. Às vezes, no interior, o médico é o anestesista, é o obstetra e é o pediatra depois. Mas a gente percebe que todos os municípios do Maranhão têm médicos, né? Tem médicos, né? Tem médicos de plantão, não são pediatras todos, mas são médicos e são capacitados de fazer esse exame. Um exame rápido, Roberto, um exame de 20 segundos, 30 segundos, você consegue fazer. É muito rápido. Não há justificativa para não fazer. Acompanhar o andamento desse projeto de lei,
até para a gente poder cobrar também, para que seja aprovado o mais rapidamente possível, que isso passe a ser, né, já não basta, né, quantas pessoas deixaram hoje, estar vivendo aí com um problema de saúde nos seus olhos, e poderiam estar vivendo normalmente se há algum tempo atrás, se há muito tempo atrás a gente tivesse, né, o teste do olhinho. Então, às vezes com medidas tão simples, a gente pensa às vezes tanto no complexo e às vezes está faltando o simples, né? Uhum. Então, nossa ideia aqui é que isso seja, que nossa voz seja ouvida, a voz de todas as mães, de todas as crianças recém-nascidas, seja ouvida em todo o estado do Maranhão. E a mãe que está ouvindo agora nesse momento, que está grávida, ou que tem um filho pequeno, a idade que for, não precisa ser na primeira semana de vida não. Quem nunca fez esse teste, que faça, nunca é tarde. Você que está ouvindo, que tem seu filho de 1 ano, 2 anos de idade, ou com alguns meses, ou que está grávida, ou que pretende engravidar, que se sensibilize com essa causa. E que você informe, que você publique, que você olhe, procure nas redes sociais, procure no Instagram, procure no Facebook, que hoje em dia é uma maneira muito mais fácil de você conseguir expressar a sua opinião. Procure o secretário de saúde do seu município, aí, que você que está ouvindo em todo o estado, e se informe um pouco mais sobre isso, né? É o teste do olhinho, o teste do reflexo vermelho, que além de conseguir detectar doenças de maneira precoce na visão do seu filho, pode prevenir, inclusive, uma perda de vida. Bom, obrigado, foi um prazer, doutor Alves. Muito obrigado. E só lembrando, né, que aquela frase que a gente falava muito no começo, né, assim, que era um jargão popular, que prevenir é melhor que remediar. A gente pode até, hoje em dia, já alterar um pouco. Prevenir é mais barato que remediar. Então, investir em prevenção sempre, para que haja menos impacto econômico, menos gastos, como você falou, para o nosso estado, e que as pessoas consigam ter uma visão aí preservada e um futuro melhor no Maranhão. 10h59, eu vou